Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou gravar aqui a leitura de um trecho do livro que eu estou quase terminando, tá? Eu comecei a ler esse livro em dezembro de 2025 e agora nós estamos em junho. Eu ainda estou aqui, mas estou quase no fim, porque olha, esse é um livro bem denso de se ler. As Veias Abertas da América Latina, Eduardo Galeano. Importante, leitura importante, tem que muitas coisas para entender. E eu estava aqui lendo um capítulo e eu falei, por que não gravar? Gravarei. A marginalização dos homens e das regiões, tá? Obviamente eu não vou ler o capítulo inteiro, mas eu vou ler só apenas algumas partes aqui, tá? Vamos começar com o primeiro parágrafo aqui, que fala assim, Grow with Brazil. Grandes anúncios dos jornais de Nova York exortam os empresários norte-americanos a participar do impetuoso crescimento do gigante dos trópicos. A cidade de São Paulo dorme com os olhos abertos. Aturda em seus ouvidos a crepitação do desenvolvimento. Surgem fábricas e arranha-céus, pontes e estradas, como brotam subitamente certas plantas selvagens nas terras cálidas. Mas a tradução correta daquele slogan publicitário seria: sabe-se muito bem, cresça à custa do Brasil. Então esse é o primeiro parágrafo aqui do livro e eu vou continuar mudando para uma outra página aqui, que traz uma informação que eu achei muito importante para a gente pensar a respeito. Tá? As fábricas não oferecem refúgio à mão de obra excedente, mas a existência desse vasto exército de reserva, sempre disponível, permite o pagamento de salários várias vezes mais baixos do que aqueles que ganham os operários norte-americanos ou alemães. Os salários podem continuar sendo baixos, ainda que aumente a produtividade, e a produtividade aumenta à custa da diminuição da mão de obra. Então, essa é uma parte que eu achei esclarecedora do porquê que combater o desemprego não é interessante para o comércio, para a indústria, enfim, né? Pensem. Grava essa palavra, exército de reserva. Pensem sobre isso. Aí, passando um trecho aqui, eu vou para uma outra parte do capítulo e eu vou ler, esse é um trechinho um pouquinho mais longo que eu vou ler em duas partes aqui, tá? É multitudinária a invasão dos braços provenientes das zonas mais pobres de cada país. As cidades excitam e defraudam as expectativas de trabalho de famílias inteiras, atraídas pela esperança de elevar o nível de vida e conseguir um lugar no grande circo mágico da civilização urbana. Uma escada rolante é a revelação do paraíso, mas o deslumbramento não se come. A cidade torna os pobres ainda mais pobres, pois cruelmente lhes oferece miragens de riquezas às quais jamais terão acesso. Automóveis, mansões, máquinas poderosas como Deus e como o diabo, ao mesmo tempo em que lhes negam um emprego seguro, um teto decente para se recolher e pratos cheios na mesa a cada meio-dia. Um organismo das Nações Unidas estima que ao menos a quarta parte da população das cidades latino-americanas habita assentamentos que escapam às normas modernas de construção urbana. Extenso eufemismo dos técnicos para designar tugúrios, não sei que palavra é essa, conhecidos como favelas do Rio de Janeiro, calampas em Santiago do Chile, jacales talvez, jacales no México, barrios em Caracas, barriadas em Lima, vilas miséria em Buenos Aires e contegrilhas em Montevideo. Gente, eu não sei se eu estou falando certo. Em cada casebre de lata, barro e madeira que brotam antes de cada amanhecer nos cinturões das cidades, acumula-se a população marginal arrojada às cidades pela miséria e pela esperança. Huayaco, que em Quichua quer dizer deslizamento de terra, e Huayco chamam os peruanos a avalanche humana descarregada pela serra sobre a capital da costa.
Quase 70% dos habitantes de Lima vêm das províncias. Aí, de falar da moradia, Eduardo Galeano passa a falar, então, no capítulo com relação aos salários, tá? Desde então, a brecha cresceu. Para ganhar o que um operário francês ganha em 1 hora, o brasileiro atualmente precisa trabalhar 2 dias e meio. Com pouco mais de 10 horas de serviço, o operário estadunidense ganha o equivalente a 1 mês de trabalho do carioca. E para receber um salário superior ao correspondente a uma jornada de 8 horas de um operário do Rio de Janeiro, é suficiente que o inglês e o alemão trabalhem menos de 30 minutos. O baixo nível dos salários da América Latina só se traduz em preços baixos nos mercados internacionais, onde a região oferece suas matérias-primas a cotação exígua para que sejam beneficiados os consumidores dos países ricos. Nos mercados internos, em troca de onde a indústria desnacionalizada vende manufaturas, os preços são altos, para que sejam altíssimos os lucros das corporações imperialistas. Pois bem, gente, são esses pensamentos aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. É um tema bastante difícil de tratar, né? Mas eu acho importante a gente se conhecer a história da América Latina, saber por que as coisas são como são e vislumbrar o que poderia ter sido se não fosse o imperialismo, né? E fica a dica da leitura aí para vocês, quem tiver interesse, tá? Super recomendo As Veias Abertas da América Latina, do Eduardo Galeano, ok?